Boa noite para ti, que coisa boa te ter aqui conosco nesta noite. E eu tava dando oi aí pro pessoal que tá entrando, tem alguns aí dando um oizinho pra gente. Olha, Aham. tem gente que tá assistindo a gente lá dos Estados Unidos, João Olha, Pereira, gente Pastor amiga. Joca, muita gente entrando aqui, dando seu oizinho. Então, assim, gente, boa noite a todos. Para quem não nos conhece, né? Porque tem tanta gente entrando aí com nomezinhos que eu não conheço. Então, eu sou a Tanise, da Aham. Diversão em Letras, e nós convidamos essa noite a Jeane para estar aqui conosco, falando sobre literatura infantil, aliados ao combate do Maio Laranja. Então, Jane, eu gostaria que tu te apresentasse, que tu falasse um pouquinho aí para essa galera que está entrando, da onde que surgiu esse projeto, como é que iniciou tua carreira, o que que tu faz, em quais outros projetos tu está envolvida. Conta um pouquinho pra gente da tua trajetória, como é que tu chegou até aqui. Então, tá. Eu primeiro agradeço, né, pelo convite, muito obrigada. Você que também é uma escritora, né, assim, de literaturas também evangélicas, como eu também tenho, né? E eu me sinto muito honrada em fazer parte hoje dessa live com o pessoal da Diversão em Letras. Então, me chamo Jeane Cruz, né? Sou professora, em primeiro lugar, né? Professora de contação de história, de musicalização, de história mesmo, né? Tem uma Olha, complementação em pedagogia, é muita coisa. Porque, bastante. assim, a gente que é professor, né, e que cursa uma área como de humanas, por exemplo, a gente tem que pegar muitas aulas para fechar uma carga horária legal, né? Que dê para sobreviver, é a verdade. E aí eu fui me especializando mais em áreas do que eu gosto mesmo, como, por exemplo, na área da educação infantil. Eu relutei no início, porque achava que pedagogia todo mundo fazia, aí fiz história e não teve jeito. Eu tive que fazer uma complementação depois de pedagogia, porque eu amo mesmo os pequenininhos, né? E assim, desde novinha eu escrevia, mas eu não sabia o valor. Quando a gente não tem conhecimento, né? A falta do conhecimento, ele realmente ele pode ser destrutivo. Então, eu escrevia muita coisa e jogava fora. Quando chega a fase da adolescência, você começa a criar outros tipos de literatura, né? Você começa a criar poesias, né? Romances, esse tipo de coisa. E eu, assim, tinha nos diários guardados muita coisa. E aí depois houve uma época já casada com filho que eu comecei a folhear aquilo, achei assim bem inferior, né? Mas também não tinha formação nenhuma. E aí eu peguei, joguei fora, queimei, e joguei fora. E depois que eu tive meus filhos, minha filha, e eu tinha um livro, um caderno só de músicas, tanto Meu, música evangélica quanto músicas infantis educativas. E aí peguei, um belo dia peguei o livro e falei, ah, essas músicas são muito ruins. Joguei tudo fora. E hoje eu falo, meu Deus, o que é que eu joguei fora? Mas realmente é a falta do conhecimento, né? E aí, depois de formada, né, a gente sabe o quanto que tem valor uma literatura, né? Depois de ter filhos. Para você ter uma ideia, assim, já vem de mim, né? Deus já estava colocando isso no meu coração, que cada filho, eu tenho 3 filhos, né? Cada filho que Deus me deu tinha uma história diferente, tinha canções de niná diferente, né? Eu lembro que quando a Sara nasceu veio muita coisa, porque a primeira, eu não queria cantar qualquer canção de niná, né? Então tinha que ser uma canção especial para ela. E aí Deus me deu várias canções, e com os outros meninos também, a mesma coisa. E aí com o Gabriel, que é o último, né, de 6 aninhos, esse eu sempre contei histórias para dormir, mas esse, ele queria algo diferente, ele queria uma história diferente. Ele queria algo que ele nunca tivesse ouvido. Aí um belo dia, ele pede, né? Mãe, conta uma história diferente. Eu falei, como é que é história diferente, meu filho? Não, vamos pegar um livro aqui e vamos contar uma história. Não, mãe, conta uma história diferente. Eu falei, ai, meu Deus, como que é uma história diferente? Aí comecei a criar. Ele estava assim, numa época com um comportamento assim, bem difícil na escola, né?
aquela fase que eles brigam bastante. E aí eu contei a história do Luke, né? Um menininho que na frente da mãe era um anjinho. Quando a mãe perguntava como estava, ele estava tudo bem, ele obedecia à professora, tudo na frente da mãe, ele era um anjo, né? Mas quando a mãe não estava, ele se transformava. E aí eu criei o Monstrinho Crook, que foi o primeiro livro. Olha aí, Tá? O que Monstrinho legal. Crook. E aí eu vi que os olhinhos dele começou a brilhar. Quando veio assim na minha mente, quando Deus me deu, né? Eu sempre falo que a inspiração é o Senhor. Quando veio assim na minha mente o monstrinho, que é um monstro que entra no coração das crianças através da mentira, né? Para não falar, diabo, não sei o quê. E Deus me deu isso. Igual ele tá através da mentira, vem um monstro da crueldade que destrói. O Luke vai ficar sem amigos porque ele começou a mentir, deu permissão para o monstrinho da mentira entrar no coração dele. E aí ele ficou assim, né? Eu vi que ele gostou da história. E aí no final, livro. Esse foi teu primeiro livro publicado. O primeiro publicado. Aí no dia seguinte ele falou... Tem quanto tempo essa história? Tem uns 2 anos. É recente. Tá tudo muito recente. E aí, no dia seguinte, ele pediu para eu repetir a história. Aí eu falei, gostou, né? Aí no outro dia, de novo, assim, foi a semana toda, ele pediu para eu recontar. Aí eu falei, nossa, mas a mesma história? Tu gostou mesmo dessa história? Eu falei, assim, a gente... Eu tenho livros aqui, como, por exemplo, O Branco de Neve, que já vou falar dele. Na minha concepção, né, eu falei assim, esse livro é o livro, esse é o melhor livro. Mas o Monstrinho Crook vende muito mais. Por quê? Às vezes a gente olha assim e fala assim, esse é um livro maravilhoso, mas é a criança que tem que se identificar, né? É ele que tem que gostar, então ele se identifica porque é a faixa etária dele, né? Tem essa ludicidade do monstro que ele fica, eles adoram coisas que, né, que mexe com a criatividade, com o imaginário, na verdade, né? Aí eu falei, se ele tá gostando, eu vou escrever, né? Peguei, escrevi e deixei lá guardado. Aí com o tempo ele falou assim, mãe, conta outra história. Aí eu falei, que história? Outra história nova. Falei, meu Deus. Aí começou. Então tu começou a escrever histórias, na verdade, pela necessidade do teu filho. Claro que era um dom que tu já tinha, era algo que já tinha, mas tu não colocou em prática, vamos dizer assim. E aí, pela necessidade dele, tu começou a aguçar isso. Exatamente. Eu quero dar um oi aqui para o pessoal que está me acompanhando. Tia Rose, obrigada por ter aceitado o convite. Grazi é uma parceirona, né? A Grazi tem me ajudado aqui com o projeto das meninas de prevenção de abuso sexual infantil, né? Ela tem me ajudado. A Lu Queiroz, que também é escritora, obrigada, Lu, pela presença. Juliana, Marinho. Ao pessoal do Protegendo com Amor, seja bem-vinda, minha amiga. E também tem essa responsabilidade, né? De estar falando sobre a prevenção do abuso sexual infantil. Então, obrigada a vocês, meninas, que puderem compartilhar, né? Sejam bem-vindas. E eu quero te perguntar, Jeane, como foi que tu chegou nesse tipo de literatura? Nessa literatura que trabalha, né, com a prevenção ao abuso sexual infantil. Como é que surgiu essa ideia? A princípio, né, tu disse aí para nós, relatou um pouquinho, que vieram essas histórias pela necessidade de contar histórias novas para o teu filho, e era um dom que tu já tinha, tu foi aprimorando e foi dando certo. Mas como é que tu chegou nisso? Né? Tu disse que tu é professora de educação infantil, tu atua na área? Sim, atuo na área. Eu sou professora de contação de história, né? Contratada lá como contadora de história. O que me deixa muito orgulhosa. Quando eu olho minha carteira que tem contação de história, eu sinto orgulho disso. Tu trabalha na biblioteca de uma escola só ou várias? Esse ano, como contadora de história, só em uma, né? Mas já teve outros momentos. E como professora de musicalização infantil, que é outra coisa que eu amo muito também, né? Oi, pessoal do Liderar, sejam bem-vindos, pastores! Que honra! Oi, Alessandra, seja bem-vinda, também escritora. E aí, assim, por nós já trabalharmos na igreja, né? Nós ficamos
mais de 10 anos, eu comecei a atuar na igreja junto com meu esposo, assim que a gente casou. Casamos e ganhamos de presente uma igreja para pastorear, né? Então, com 18 anos, eu já fui assumir essa igreja. E a gente sempre via essa questão do abuso infantil, né? Sempre tinha. E quando a gente foi para Salvador, ali no bairro de Rio Sena, que é subúrbio de Salvador, a coisa era muito nítida, era muito forte, né? Tinha muita droga, prostituição e muita criança envolvida no meio de tudo isso. E o abuso sempre esteve presente. Mas naquela época eu não tinha o conhecimento que eu tinha hoje, eu não tinha formação nenhuma, né? Então, muitas das vezes não sabia nem como agir. Eu fazia, cuidava, as meninas até me chamavam de mãe, né? Porque eu cuidava mesmo e acolhia. Minha casa era cheia, parecia um hotel. Mas era uma coisa que a gente amava muito fazer. E aí, ano passado, assim, as histórias vêm, eu tô ali, aí vem a história, né? Deus dá na hora que Ele quer. Então, eu comecei a frequentar as escolas públicas para divulgar os livros e fazer contação de história, né? E sempre ouvindo das meninas a questão do abuso, mas nunca tinha vindo no meu coração o desejo de fazer um livro sobre isso. Uhum. Mas aí, um belo dia, eu estava aqui em casa e Deus me deu a menina Flor. Veio uma história pronta, completa, que geralmente às vezes vem, né? Ó, às vezes vem a ideia e depois a gente monta. E aí, a menina Flor veio, que é a história de uma flor, que ela é linda ali no seu jardim, né? Apesar dela ouvir o conselho dos pais sobre não se aproximar de pessoas estranhas, né? Ela tá sempre ouvindo o conselho, deixa eu ver se dá para vocês enxergarem. Conselho lá, a mãezinha ensinando, né? Sobre prevenção, sobre não conversar com estranhos e tal. Tem um amigo que chega na família, muito querido, bonachão, sorridão, que conquista a família, né? E aproveitem um momento em que a família não está e toca na Flor como não devia, né? Então, aí a Flor, essa história, a Flor sofre esse abuso. Então, ela fica triste, ela fica, né, sem brilho, ela não canta mais, ela não exala seu perfume. E aí, só com a chegada do jardineiro, né, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, que vai ver, né, o tanto que a Flor está sofrendo e ele, pessoalmente, vai cuidar da Flor e da família da Flor. E aí essa Qual é o nome desse jardineiro que eu achei muito interessante? Chega, tô arrepiada. Senhor Yahvé Rafá. Senhor Yahvé Rafá. Alguém sabe o que significa o nome Yahvé Rafá? Alguém sabe aí? Eu não posso contar, né? Vamos deixar para ver se alguém responde. Deixa eu ver se alguém sabe. Ó, com as suas ferramentas maravilhosas. O Senhor Yahvé é uma fofura, né? E aí ele cuida da família da Flor. A Laura está aqui, a Laura chegou. A Laura é ilustradora, minha amiga querida que eu amo. Não a conheço pessoalmente. Muita gente acha que a gente mora aqui perto, mas não. Não a conheço pessoalmente. Qual a sua cidade mesmo, Laura? É do Sul. Ela é perto de você aí. Ah, é? Olha, eu amei que ela fez essa... fala aí, Laura, onde é a sua cidade. Eu amei essa página que ela fez aqui, ó. Que o jardineiro pega a erva daninha, né? E ele é preso aqui, ó. E é expulso. Irixim, o nome da cidade da Laura. Nosso interior aqui do Rio Grande do Sul. É próximo do Sul, né? Deve ser lindo. Lindo teu trabalho, e aí, Laura, eu parabéns. amo essa página que ela fez. A Laura, ela capta assim mesmo a essência, né? E graças a Deus a Flor vai ser curada. Então essa história vem para trazer esperança para as meninas que passam por isso. Então ela veio completa, né? E aí foi uma sequência. Quando veio essa primeira da Flor, começou a vir muitas, né? Veio depois em seguida a festa do chá. A festa do chá, já vou falar de prevenção, já não fala mesmo do ato como a Flor. Então, são conselhos para as meninas se cuidarem, né? Como cuidar do corpo. Higiene. O conselho do chá foi inspirado na Neide Lunas? No trabalho dela? Essa do chá... Na verdade, a aluna, assim, ela dá tem uma ideia, assim, desse trabalho que a aluna faz. Mas ele vai ser assim...
A mãe dela, né? Ela é uma menina rica, né? E a mãe tem uma casa de chás, mas aí ela não tem amizade, ela é sozinha. E através de um convite da dona Ana, ela começa a participar desse chá. E aí a dona Ana não vai falar de prevenção, como a Lady Luna faz, que ela foca na prevenção, né? A dona Ana, ela vai falar sobre boas maneiras para as meninas. Então, é um livro só para meninas, né? Aí ela vai dizer, por exemplo, que as roupas íntimas devem se trocar todos os dias, porque dá mau cheiro, né? Dá bactéria. Vai falar das meias que tem que ser trocadas, que dá chulé, de como deve ser tomado banho. Então, assim, é para as meninas. Eu pretendo fazer outra só para os meninos, né? Porque a gente percebe quando a gente chega nas escolas públicas que realmente essa questão do cuidado da higiene pessoal sabe, é muito forte. As crianças vão muito sujas, algumas cheirando a xixi, como eu tive já vários alunos assim, iam cheirando a xixi, Na verdade, né, com as roupas íntimas sujas. Então, eu tive essa necessidade. sim, e na verdade isso faz parte também de toda essa educação que nós, enquanto Uhum. educadores, enquanto professores, a gente pode abordar dentro da sala de aula através da literatura infantil, né? Não somente o cuidado com a Aham. higiene, mas principalmente essa prevenção que ela tá ligada, né? De fato, essa prevenção ao Sim. abuso. Então, assim, como tem sido esse trabalho, principalmente do livro da Menina Flor, como é que tem sido a receptividade das pessoas em relação a ele? Tu trabalha em parceria com algumas escolas? É um projeto diferente para tu apresentar esse livro? Ou não? Conta pra Não, gente um pouquinho, assim. a Flor é lançamento. Eu lancei esse mês, né? Então, eu Ah, estou lançando ele em e-book. Eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar nem a Flor e nem a Festa do Chá, nenhum dos dois, porque, né, essa sim. quarentena travou tudo. Mas o que acontece? Ano passado, uma empresa muito grande aqui, que é a Galvani, né, tem um projeto da Lina Galvani, que eles começaram a pedir que quem tivesse projetos sociais, quem fazia, que o nosso caso, a gente sempre fez ação social, principalmente, né, indo nas escolas, evangelizar e tal, que se inscrevesse. Aí eu fui assim, muito sem acreditar, né? E fui escrever o meu projeto. Então, teve todo um processo assim, bem complexo, do passo a passo, né? E aí Deus foi me dizendo o que é que eu tinha que fazer nesse projeto, né? Então, assim, por exemplo, a primeira reunião tem que ser sobre autoconhecimento, depois eu falo de autoestima, depois eu falo de cuidados com o corpo. Então, tem todo um processo até eu chegar no abuso sexual. E aí eu coloquei o nome do projeto Chá de Prevenção. Então, elas serão convidadas a participar de um chá, só que esse chá de prevenção é para prevenir contra suicídio, contra namoro na adolescência, gravidez na adolescência, né? E contra o abuso sexual também. Como ele iria ficar um Mais ano, né? abrangente. É mais abrangente, dá para eu pegar todos os assuntos. E aí a Flor e a Festa do Chá iria entrar aí nesse projeto, né? Eu estaria doando para as meninas. Então, eu não tenho nenhuma editora, né? Eu Modo sou independente. escritora independente, né? E aí eu vou fazendo conforme Deus vai me abençoando mesmo, né? Então, essa questão do projeto, do cuidado, eu já tinha, e aí eu usava outras histórias, como, por exemplo, ó, até trouxe aqui, as princesas da Bíblia, né? Você sabe que a Bíblia também tem várias histórias que falam de abuso, infelizmente, né? A Bíblia tem tudo, graças a Deus a gente tem essa referência. E aí Verdade. tem a história, né, de uma princesa que foi abusada, tem umas 2 ou 3 histórias, se não me falha a memória. E aí eu uso as histórias da Bíblia, começo a falar aqui, ó, da Joseba, da Ruth, da Eva, então falo de todas, né? E estava contando só essas histórias. Tem esse livro aqui também, Aisha, Segredo da Inocência, que eu comprei há alguns anos atrás, ó, da mobilização. Esse livro é da MCM Publicações. Ele tem histórias de abuso. Oi, Rodrigo, seja bem-vindo. Oi, Priscila. Tem histórias de abuso de todos os cantos do mundo.
é um grupo de missionários que registrou. Então, mostrando que não é um problema só do Brasil, que em vários outros países, como a África e demais, Felizmente. acontece isso. E eu assisti uma palestra dessa missionária, e aí eu falei, eu vou adaptar algumas histórias aqui para eu estar fazendo, né, estar participando do projeto. Tem esse livro aqui também, ó. Ele é baratinho, ele é popular, você encontra em qualquer lugar. Boas maneiras para as meninas. Só que ele vai falar também de cuidado com o corpo e higiene. E aí Deus me deu a história da flor, Deus me deu a história da festa do chá, Deus me deu outra história de abuso infantil, mas não é abuso sexual, é exploração infantil, que é de um pássaro que o pai começa a explorar, que está muito linda também, né? Assim, linda entre aspas, né? Tem outra história que é também falando de pedofilia, então veio uma sequência, assim, né? Deus mandou uma sequência, então é para estar com as 5 histórias. Eu creio que vai começar, até ano que vem aí eu vou começar a estar fazendo, porque eu preciso estar trabalhando nos projetos, né? E foi assim que surgiu esse de prevenção. Que lindo. Porque nós entendemos que a criança, né, como tu dissesse um pouquinho antes ali no início, a criança no imaginário dela, ela percebe uma história totalmente diferente da nossa. Então, às vezes, nós achamos um livro, ai, que história linda, e a criança nem deu bola, né? Não se identificou, não conseguiu se ver, não conseguiu associar a sua realidade, né? A realidade na qual ela está inserida. Então, assim, ficou muito distante. E algumas outras histórias, elas vêm dentro do imaginário e transformam, né, essa situação. Eu li o teu livro da Menina Flor e confesso que eu entrei dentro da história, né? Entrei mesmo. Então, assim, que legal quando a gente tem isso, essa visão, né, essa sensibilidade de poder falar com as crianças daquilo que angustia muitas vezes, é uma vivência delas, né? Infelizmente, o abuso sexual infantil, ele não é um livro de histórias, ele é real, né? É uma coisa que acontece e é muito triste porque acontece muito. E 69% acontece dentro das próprias casas, no lugar que deveria ser o lugar de proteção e de cuidado. E nem todas as crianças têm a sorte, assim, como o teu filho tem, né, de ter aqueles pais super protetores que contam histórias. Às vezes a história que é contada para aquela criança é uma história bem trágica, uma história dolorida, né, uma vivência, na verdade, muito real. Então, assim, eu gostaria que tu compartilhasse um pouquinho, Jane, como é que tu vê isso, assim, né? Uma luz, na verdade, eu consigo ver, assim, que nós, enquanto escritoras, eu vejo que conseguir transformar, às vezes, um assunto tão difícil, né? Nós temos um livro da Diversão em Letras, a Jéssica Minho, que tá mandando um beijinho aí. A Jéssica é escritora aqui da Diversão também, é minha colega. Nós temos uma coleção de 6 livros missionários, mas a gente tem um livro que é Vini e Léo, Meninos da Cor do Céu, que conta a história real de 2 irmãos autistas. E quando eu escutei o relato deles, tem muita tristeza no meio desses relatos, né? E tu conseguir pegar isso que é muito triste, que é o bullying, que é toda essa questão, e conseguir transformar num livro em que as pessoas se identifiquem e digam, meu Deus, como tu conseguiu pegar um assunto tão pesado e fazer uma coisa tão legal, tão leve, de uma forma tão leve que dá para entender. E a mesma coisa com relação ao abuso, né? Nós, dentro dessas histórias de missionários, nós também temos uma história que vai relatar abuso sexual, vai falar sobre, né, um caso de abuso. Esse livro ainda não foi lançado, mas, assim, gostaria que tu dissesse para nós, né, um pouquinho aí dessa tua trajetória, como é que as crianças reagem, né? Tu falou antes aí que tu é musicista, né? Trabalha com musicalização infantil e trabalha diretamente com contação de história. Quero que tu traga um pouquinho desse pedagógico para nós, assim. Qual é a importância de ter temas assim para falar para as crianças?
Então, em se tratando de abuso, a gente precisa ter muito cuidado, né? Principalmente na hora de selecionar as histórias, porque o abuso e preconceito e discriminação bullying, a gente trabalha dentro de datas comemorativas, né? Infelizmente, as escolas, inclusive particular, elas não querem. É algo que eu vou confessar. As escolas particulares não querem que fale de abuso. Para eu chegar e levar uma história de abuso, sabe? Eu cheguei a ouvir de uma diretora assim uma estranheza que ela teve, sabe? E falou assim, não, mas esse tipo de história aqui não. Como se nas escolas particulares isso não aconteceu. Uhum. Né? Os meninos, né, que de uma vida, uma questão financeira melhor, isso não acontece. A gente sabe que acontece, né? Não é, aí não tem nada a ver com a questão social. Né? E aí é mais aceito nas escolas públicas, né? Porque aqui mesmo o pessoal da capelania faz um trabalho lindo de evangelismo nas escolas, e aí trata de diversos temas. Mas aqui eu percebo que, não só aqui, eu creio que toda escola trabalha mais dentro da data. Por exemplo, agora Maio Laranja vai lá e pode contar uma história sobre prevenção, mas uma história assim bem leve, para não chocar. Então, só quando a gente tem um projeto mesmo, como é o caso do meu, a gente consegue, né? Deus me deu essa estratégia de eu começar primeiro com emoções, autoestima e tal, até eu chegar lá no meio do projeto, chegar propriamente no abuso. Porque aí eu já conquistei a confiança delas, né? Da família, para elas estarem ali, né? Apenas uma escola aqui, eu fiz o projeto ano passado, foi mais na ideia desse aqui, né? Do chá, da festa do chá, eu fiz, levei para a diretora a proposta de fazer a festa do chá, né? E as meninas levaram as suas bonecas, eu levei a minha, né? Que tem a roupinha, tem a roupa íntima, né? Tem os órgãozinhos dela, todo bonitinho, um trabalho lindo que uma amiga também faz, a Dani, toda no crochê. E aí eu tive a oportunidade de conversar com as meninas sobre isso. Então, foi uma coisa mais leve, como a festa do chá propõe. Falei de higiene e tal, aí depois eu comecei a falar das questões de partes íntimas, que ninguém, né, deve mexer e tal, e comecei a falar assim mais sutilmente. Mas a gente ainda percebe que ainda tem, né, esse enclave aí, ainda o pessoal não gosta muito de falar, né, como se fosse algo ofensivo, ou sei lá o quê, né? Mas é algo que está aí mais que comprovado, né, que acontece diariamente e as crianças precisam aprender sobre isso, precisam se prevenir. Por exemplo, eu contei a história da flor para meu filho, né, o Gabriel, que aqui eu tenho que contar para todo mundo, né, porque eles que têm que aprovar. E aí, quando eu contei para o Gabriel, porque essa história é mais voltada para juvenil, né, infanto-juvenil, ele ficou assim meio sem entender, né? Aí, no final, ele disse assim... Mãe, o que é a erva daninha? Inclusive, eu falo que aqui é erva daninha, né? Aí ele falou assim, por que ele queria machucar a flor? Ele não entendeu o porquê que ele queria... Que a erva fez isso com a flor, né? Que é o que acontece com a gente não consegue entender como é que alguém faz isso com a criança. Coragem. E aí eu falei, olha... Aí eu falei, olha, filho, tem pessoas más, né? E comecei a explicar para ele. E aí ele ficou assim, meio com revolta, sabe? Por que a flor passou por isso? E, assim, tem 2 semanas que eu estou vendendo o e-book e eu estou muito, muito feliz com o retorno, porque eu deixo meu WhatsApp para as pessoas, né, entrarem em contato e as pessoas estão testemunhando que passaram por isso. Tem muita gente falando da sua vida. Olha, Giane, eu comprei o livro, eu comecei a chorar, porque realmente a gente fica emocionado com a flor, que essa parte é muito forte, né? Eu fiquei muito emocionada, eu me vi ali no lugar dela, mas quando foi chegando para o final, foi me dando esperança, parabéns pelo trabalho. Então, assim, eu estou muito feliz, porque eu tenho certeza que é esse objetivo que será alcançado no coração de cada criança quando lê, né? No caso da Flor, passou por isso, mas você vai conseguir, né? Sobreviver, você vai superar tudo isso, você será curada, você vai ser feliz novamente. Então, essa é a nossa esperança, né? Que essas crianças se recuperem. E o chá já é para as menorzinhas, né? Para a gente
prevenir, né? Porque aí eu vou falar lá adiante sobre o cuidado com as partes íntimas. Então, é prevenção mesmo, para quem nunca teve, em nome de Jesus, nunca passar por esse problema, né? E vai surgindo conforme a necessidade, né? Mas é um tema complexo mesmo de se trabalhar, principalmente na questão pedagógica, na contação de história. A Flor, inclusive, ela tem uma música, né, que eu pretendo depois fazer um teatro com ela, algo do tipo, porque fica mais fácil em forma teatral, né, para a criança extrair isso, né? E aí a gente tem que ter o cuidado também de escolher o livro de acordo com a faixa etária, né? Como eu falei no caso da Flor, é para infanto-juvenil, então as meninas acima de 8 anos, né, eu creio que elas conseguem abstrair mais aí, né? Principalmente isso, principalmente as adolescentes, né? Então eu creio que quando a gente tem aquele Pipo e Fifi, né, que ele já é mais para bebezinhos, para menores, né? Então aquela linguagem ali está adequada, né? Então, como eu falei antes, eu tenho essa dificuldade em escolas particulares de trabalhar com a contação de história, porque o povo acha que não deve contar, não é necessário, né? Na certa vai ofender alguém. Então, fica aqui o nosso alerta e o nosso pedido para as professoras que estão aí de plantão, para as diretoras de escolas particulares. O nosso intuito é realmente chegar antes, né? Estava falando com a Neide Lunas essa semana. Então, assim, o quanto a gente puder chegar antes, não tem classe social, abuso sexual não escolhe cor, nem raça, nem idade, né? E não escolhe classe social. Então, infelizmente, a gente tem muitas crianças dentro da rede privada de ensino que sim, que sofreram e que sofrem, né, o abuso sexual. E nós estamos aí nessa corrida e, como tu dissesse antes, assim, nós temos essa tendência, não só nas escolas particulares, mas na questão de todo mundo, né? De trabalhar essas questões muito mais nas datas comemorativas do que ao longo dos anos, né? Ao longo do ano inteiro, culminando dentro dos projetos. Então, assim, fica esse nosso alerta aí pedindo para os professores da rede privada, né, olharem com mais carinho, com mais atenção. Entrou aqui na nossa live o pessoal do Enquanto Conto, né? A gente vai mandar um beijinho aí, são duas contadoras de história também, meninas lindas aí que têm um talento incrível para contar histórias. E realmente, a gente tem que começar. Eu te perguntei a tua história porque normalmente, né, a maioria das pessoas que estão envolvidas levantando a bandeira laranja, como eu digo, são pessoas que passaram por isso, né, e que tiveram um familiar bem próximo que passou, então estão mais envolvidas, né, por isso que eu te questionei como é que iniciou tudo isso. Então, assim, vamos tentar, né, levar isso para o maior número de pessoas. E a literatura infantil, ela é importante dentro do imaginário da criança, ela é importante para poder falar, que nem tu disse antes, escolher o livro de acordo com a faixa etária e saber que a gente tem hoje dentro desse tema de abuso sexual infantil, de prevenção, a gente tem livros inclusive para bebês, né? A gente pode trabalhar aí já desde a primeira infância. Eu sei que a nossa amiga aí, a Neide Luna, está lançando um livro agora, acho que é por esse mês, que chama Hora do Banho, né? Ele é mais para pais e para professores, enfim, mas é um alerta de o quanto a gente consegue prevenir, trabalhar esse tema de prevenção ainda com um bebezinho, né? Dentro da hora do banho ali. Então, prevenir, ele é o melhor remédio sempre. A gente chegar na frente e poder realmente compartilhar isso. Eu gostaria também, Jane, que tu falasse um pouquinho desse trabalho que tu tens aí na tua igreja, que vocês têm vários projetos sociais, né? Tem o pastor Joca, que eu te falei que está nos Estados Unidos, ó, ele está perguntando como faz para adquirir esses e-books. Então, depois a Jane vai estar falando isso para nós também, deixando o contato dela. Quem ainda não segue ela, pode seguir na página dela e entrar em contato. Tenho certeza que ela vai dar o retorno.
Mas eu gostaria que tu falasse isso para nós, então, se dentro desses projetos, tu, né, agora tu disse para nós, faz pouco tempo que tu lançou, na verdade é um lançamento que tu fez em e-book, justamente, acho, por essa função de pandemia que nós estamos vivendo, né? Isso. Mas o quanto é importante isso, né? Dentro da tua igreja, se tu trabalhava com muitas pessoas, com muitas crianças, tu conhece casos que tu tenha lidado, assim, diretamente ou não? São coisas, relatos, e que tu não teve acesso a essas histórias? Olha, primeiro respondendo para o pastor, inclusive estão português e inglês, viu, pastor? Ó, Olha aí, Flávia, que legal. todos dois estão português e inglês. Eu tenho me esforçado para colocar sempre bilíngue. O Branco de Neve também é português e inglês, e o Monstrinho Cru, que é português e espanhol. Então, aqui em Luiz Eduardo, estamos o quê? 7 anos, se não me falha a memória, morando em Luiz Eduardo. Nós pastoreávamos em Salvador, né? E hoje nós estamos morando aqui. Aqui nós não abrimos a congregação, porque nós viemos no intuito mesmo de cuidar um pouco de nós, porque nós começamos muito cedo, né? E aí tivemos filho, então a intenção era chegar aqui e cuidar um pouquinho de nós, né? Cuidar um pouco da família, né? Foi até algo que Deus colocou em nosso coração, né? Da assistência aos filhos e tal. Só, né, que quando a gente é separado para uma obra, Deus começa a cobrar, né? Então o Senhor foi colocando no nosso coração, está na hora, nós estamos congregando numa igreja chamada Marvel, aqui, Ministério Apostólico, né? E aqui eu faço palestras nas igrejas, vou para ministrar nas escolas. Então, o projeto que nós iniciamos é nós dois, a nossa família, né? Independente da igreja, porque a igreja tem um pastor, a gente ajuda quando é solicitado, né? Principalmente em eventos infantis, eu estou sempre lá, né? Para levar a palavra quando as meninas solicitam. Mas o projeto hoje, que tem 85 meninas, para a glória de Deus, é de nossa responsabilidade, né? Minha e de meu esposo. Porque o projeto foi aprovado, como eu falei, né? E aí eu consigo uma ajuda para estar, por exemplo, levando o alimento para as meninas, porque para fazer um chá, né, eu preciso do alimento. Então, esse projeto recebe esse recurso para alimento. Mas, quando eu escrevi o projeto, era para 40 meninas. Aí, né, dobrou. Então, a verba é para 40 meninas, eu só recebo para 40 meninas, eu tenho 85. E em cada palestra, né, Deus coloca em meu coração de eu dar um kit. Então, por exemplo, na palestra de cuidado com o corpo, tem uma palestra que eu falo de puberdade. Quando eu vou falar de puberdade, né, eu quero que elas levem para casa um pacote de absorvente, porque eu não tive isso quando adolescente, eu fui criada sem mãe. Então, ninguém me falou, né, olha, quando você ficar mocinha, você vai, né, menstruar, e as mães pedem que a gente fale isso. Então, eu quero que elas levem um pacote de absorvente, eu quero que elas levem, né, um barbeador, desodorante. Então, isso não tem como a gente tirar do bolso, né, para dar para todo mundo. E aí a gente sai atrás de parceiros, como a Grazi, que está aí, que é uma parceirona na palestra de autoestima, né, eu falando sobre maquiagem, sobre cuidado com as unhas, né, e ela nos ofertou aí o material, o kit das unhas, então eu fiquei muito feliz e pedindo a Deus para acabar essa quarentena para a gente iniciar. Nesse projeto, eu já consigo detectar, né, se tem alguma menina passando por isso. Na primeira aula, eu já consegui detectar, né, e aí a gente trabalha junto com parceria com o Conselho Tutelar, né. Antes de eu começar, eu tive que pedir autorização lá ao pessoal da Secretaria de Educação, ao pessoal da escola, e aí eu tenho todo o documento ali, né, que me libera para fazer isso. E aí eu já começo a detectar. Então, quando eu vejo que tem alguma coisa grave, né, indico para o Conselho Tutelar. Mas, além disso, nós damos assistência a um lugar aqui que é chamado de abrigo, onde as crianças ficam ali numa casa de passagem, crianças que já passaram por abuso, né, diversos tipos de abuso, e estão aguardando ali a ordem do juiz para dizer para onde elas têm que ir. Né? Ultimamente, o abrigo estava com 15 crianças, né? Meninos e meninas ficam ali misturados e de uma diversa faixa etária. Então, eu vou, faço contação de história para eles, levo um lanche, faço brincadeiras, oro por eles, né?
para que amenize um pouco essa situação. Então, eu faço o projeto de prevenção e cuido daqueles que já estão, né, com a ferida, vamos dizer assim. Então, tem muitas histórias horrorosas. Tem hora que meu marido fala assim, pede para ninguém te contar a história, porque você fica mal. Eu fico, não tem como não ficar mal, né? Sim. Aí a gente não dorme direito, é complicado. Tem hora que tá pesado, né? Tem hora que eu vou visitar e aí eu falo assim, não conta não conta que foi que fizeram, não. Pode deixar, a gente vai amar e vai cuidar dele do jeito que tá aqui, porque dói demais, né? Ver o que as crianças sofrem na mão dos pais. Na grande maioria são os pais, né? Verdade. O pai e a mãe. Então Sim. a gente tem essa experiência, né, do antes e do depois. Eu ia dizer que a gente tem bastante coisa em comum, né? E eu disse para as gurias que eu fiz live nas outras semanas que tem sido uma experiência muito rica, essa troca, esse conhecimento, conhecer pessoas, né, que estão tão distantes geograficamente, mas que têm tanta coisa em comum, né? Eu também trabalho com crianças de casas lares, de abrigo, então, assim, é muito lindo. E tu falando aí, eu lembrei de uma história que nós temos, que eu não sei se tu tem algum livro que trabalhe sobre autoestima, mas a gente tem a Lelê, que fala sobre autoestima, que ela não gostava do cabelo dela. E aí esse livro, olha, vai ir aí com tudo pro teu projeto, tenho certeza. Mas eu quero adquirir todos. Nosso tempo, infelizmente, já está, né, quase estourando. A gente já está no finzinho da live. Mas eu queria pegar um gancho aí daquilo que tu colocou há pouco tempo, que foi assim, que a tua fala foi: as mães pedem para que a gente fale sobre esse assunto, sobre menstruação, sobre cuidado, enfim. Então eu quero fechar esse bloco aqui contigo falando o seguinte, que é tão importante a literatura dentro de casa, porque ela é um gancho para que esse pai e essa mãe possam falar deste assunto. Ter liberdade dentro da casa para falar sobre isso, né? Eu falei sábado na live com a Andréia Espírito Santo, não sei se tu conhece ela, mas a gente falou exatamente sobre isso, porque às vezes as famílias nunca passaram por aquilo. Vamos pegar aí algumas famílias que, né, que bom, graças a Deus, que nunca passaram por abuso, e isso é uma realidade muito distante, mas elas precisam orientar, né? Porque a gente não tem noção de quando e como que acontece, então a gente precisa orientar essas crianças que nem sempre vão estar debaixo dos nossos olhos e da nossa proteção. Então, assim, muitas vezes os pais não têm essa habilidade para conversar, né? Muitos questionam, até no próprio consultório me questionam o seguinte: ai, mas como que eu vou falar? Quem sabe eu trago ela aqui e tu fala, porque tu tem jeito. Eu falei: não, mãe, você tem que aprender a ter jeito para falar isso, né? Então, assim, como a gente falou antes, desde da hora do banho, desde que é bebezinho, a gente precisa falar, mas a literatura infantil, ela vem como um aliado para esse pai e para essa mãe, né? De poder falar. Nós lançamos no mês de maio, tá lá na nossa página de Versão em Letras, um videozinho sobre a história da Araceli. Não sei se tu chegou a ver, acho que eu cheguei a te enviar, né? Não lembro. Não lembro, eu vou te enviar de novo. Mas essa história, a gente fez uma animação bem curtinha, assim, de 1 ou 2 minutos, que conta a história do porquê do dia 18 de maio. Da menina laranja. Tanto o vídeo quanto as próprias histórias, elas são um gancho para que o pai tenha vazão para falar daquele assunto, né? De explicar para o filho o porquê, aonde não pode, onde é que pode tocar, quando esse toque não é legal, né? E deixar a criança falar. Então, assim, nós adultos que trabalhamos com isso, não é fácil a gente ouvir os relatos, né? Agora, pouquinho tu falou isso, é muito difícil até pra gente que tem todo um preparo, vamos dizer assim. Tem histórias que choca mesmo, que a gente tem que pedir uns minutinhos para ir no banheiro se recompor, né? Porque a gente precisa dar continuidade àquela escuta, mas a gente precisa ensinar os pais também a isso, né? Eu falava isso com a Andréia. Os pais também precisam aprender que, ok, ouviu do teu filho, ou de um sobrinho, ou um professor, né, que faz essa escuta, respira fundo para tu dar o suporte, né? E uma das coisas que a gente falou muito foi
A criança, ela não tem culpa, né? A primeira coisa que a gente tem que deixar claro para essa criança, né? Porque a gente sabe que 80% dos abusadores, eles são da família. Esse é o dado que nós temos, né? Que 80% ou ele é familiar ou ele é um amigo muito íntimo da família, assim como a história da Flor, né? Ele era um amigo muito querido da família. E a criança precisa entender que ela não é culpada, né? Então, assim, vou te dar os minutinhos agora, né? A gente tem 10 minutos aqui para encerrar. 10 minutos. E vou deixar que tu deixe o teu recado aí para a turma. Quero agradecer de coração a todos que entraram e que nos acompanharam aí na live. E eu gostei muito, como eu te disse antes, é uma troca, está sendo uma experiência riquíssima para mim. Então, muito obrigada pela tua disposição em compartilhar um pouquinho disso tudo conosco. E deixo esses últimos minutinhos para ti, Jeane. À vontade, Então, deixa teu contato, explica para o pessoal aí como adquirir. Então, eu que agradeço, né, a oportunidade. Eu tenho, além da Flor e a Festa do Chá, tem mais 5, né, livros. E estão falando sempre de valores e princípios. O Branco de Neve, ele está em pauta agora, graças a Deus, acabou tudo essa semana, que ele vai falar sobre albinismo, né? É também um assunto muito forte, porque foi baseado em uma história missionária, né, que eu ouvi quando criança, né? E essa história veio pronta, então é uma homenagem para as crianças albinas da Tanzânia, tá? E todos eles eu tenho à disposição em e-book. Eu estou começando a colocar agora na Amazon, né? Eu creio que a Festa do Chá vai estar disponível de hoje para amanhã na Amazon, porque tem que esperar um pouquinho para eles liberarem. E tem aí a escritora Jane Cruz, só você me chamar no privado, né, que eu irei atender. Então, muitas das vezes, nós, mães, temos vergonha de comentar algumas coisas com os nossos filhos. Eu quero deixar aqui, por exemplo, a minha filha, ela ficou mocinha com 9 anos. 9. E eu não tinha falado ainda sobre o assunto com ela, porque eu achei que ela era muito novinha, né? Eu falei, ela é uma criança, como assim que ela vai ficar moça com 9 anos, né? E aí, quando ela falou pra mim, mãe, aconteceu isso, eu falei, meu Deus, eu fiquei chocada, porque eu fiquei moça com 15 anos, ia fazer 15 anos, né? E aí eu fui conversar com ela, falar sobre esse assunto. E é muito difícil, principalmente nas escolas públicas, as mães, a grande maioria, não falam com as meninas sobre esse assunto, né, sobre o cuidado com o corpo, né, e tudo mais. Então, a gente precisa romper tudo isso. E aí eu tive uma experiência também com a Flor, que quando a Laura terminou as ilustrações, eu comecei a mostrar para minha filha, né, e falar, olha, filha, que a Flor tá linda e tal. E teve um momento que ela ficou assim muito chateada e ficou nervosa, e eu chamei, né, fiquei preocupada e chamei para conversar o que é que aconteceu. E aí ela confessou sobre um professor que passava a mão, que é um professor de artes marciais, que tocava nela como não devia. E eu falei, mas como assim? A gente está o tempo todo falando sobre isso. Né? Tinha que falar com a mãe, tinha que conversar. Olha para você ver, né? Dentro da nossa casa. E aí ela falou, mãe, eu fiquei com medo de contar. Com medo da reação do meu pai. De meu pai ir brigar com ele, fazer algo pior, né? Porque a gente fica com medo. E aí, assim, esse livro já veio com um processo de cura para dentro da minha casa, né? Já começando, a minha filha falando que ela se sentia muito mal, que toda vez que ela lembrava, imagina, né? Você tá ali com um professor para aprender uma arte marcial e você sentir que ele tá maldando, né? Lhe tocando como não devia. Então, dentro da própria escola, né? Então, isso aí também já serve de alerta para nós estarmos sempre falando para os nossos filhos, olha, dentro de um ônibus, né? Cuidado, não deixa ninguém tocar, mexer, pede sempre ajuda, grita, se necessário, né? Tem pessoas maldosas mesmo, e hoje eu tenho, né, a liberdade de falar abertamente para os meus filhos, do menor ao mais velho, né? Tanto menino como menina, que a gente também acha que é só as meninas que serão mexidas, a gente ainda tem. Eu né? acredito E não ainda que os meninos têm um número bem maior.
mas não é Eu também notificado, né? penso. Nós temos as meninas com maior notificação, mas os meninos, pela Ah, questão de vergonha, né? Da questão da masculinidade, eles têm muita vergonha de falar. Eu acredito que esse uhum. número que nós temos, ele é bem maior, né? Infelizmente. E tem a questão também das brincadeiras dos meninos. Os mais velhos gostam de brincar mexendo, é uma brincadeira. Mexendo nas partes íntimas dos menores, constrangendo. E até chegar o momento de abusar mesmo. E aí eles ficam calados, né? Ficam ali até com vergonha mesmo. Então, eu também acredito que com os meninos, pode até ser que seja mais, porque eles não falam, eles têm vergonha. Inclusive, quando eu comecei esse projeto, né, com as meninas, os meninos começaram a pedir. Né? Quando eu fui com meu esposo para convidar as meninas na escola, eles falaram: Ei, tia, não vai ter para nós, não? E aí a ideia nossa era começarmos a fazer só com os meninos. Falei: Ó, amor, agora, né, você vai ter mais, né, a oportunidade de tratar diretamente com eles, porque os meninos eles já começam a partir para o lado das drogas, da violência, né? Porque ali se retrai, não fala o que acontece, e aí a gente vê depois, né, uma sociedade tão conturbada, os meninos tão revoltados, a gente não sabe o que é que passa ali por trás, né, o que é que eles sofrem com tudo isso antes. Então, pessoal, quem desejar, né, qualquer um dos livros, tanto os físicos quanto o e-book, é só me chamar aí no particular do WhatsApp, no particular do Insta. O WhatsApp é 77 9999 2771. 49 mais um da Vivo, né? E 2771. Estarei à disposição. Quiser alguma sugestão, alguma dica de como trabalhar. Ah, inclusive a Flor, ela já vem com uma dica, né? Uma sugestão. Deus me deu essa dica aí. Eu coloco aqui, ó. 10 passos, né, para a prevenção, onde você vai dar conselhos aos seus filhos. Você já começa. Ensina a criança que o seu corpo é precioso, que somente ela pode tocar, coisa do tipo, né? Ensina a criança a não aceitar doces e balas de pessoas, e assim sucessivamente. Ensinamentos tão simples que a Tão família simples. pode orientar desde sempre, né? Então, a família tem esse papel, e eu sempre digo isso para as pessoas: é crime, né? É crime, denuncie. E hoje em dia a internet a gente sabe que tem muita coisa boa, mas ela é um acesso muito facilitado para tudo isso nas mãos das nossas crianças. Então, que os pais tenham mais controle, que os pais possam orientar de como usar a internet, como é que é o uso dela. Eu estava escutando o Dr. Cazé, não sei se tu já ouviu ele. Eu gosto de ouvir as lives dele, e ele fala diretamente isso, né? Ele é um delegado, né? Um promotor, e ele recebe denúncias o tempo todo. E ele sempre diz isso: criança pequena não tem que ter senha, né? Pai e mãe tem que saber a senha. Hoje em dia tem muita coisa na internet que não é legal, e tem muita criança desorientada, assim como os pais às vezes não conseguem falar coisas tão simples como a primeira menstruação, ou como, né, o toque indevido das pessoas, e parece que tem aquele tabu, aquele receio de falar. É necessário. Né? É necessário falar, porque se a gente não preparar, eles vão receber essa instrução do mundo, né? Da rua, dos amigos, da internet. Então, mais uma vez, quero deixar aqui o meu muito obrigada, meu agradecimento pela tua participação. Super indico o livro da Menina Flor, porque eu me apaixonei por ele, né? E tenho certeza que as outras obras não são diferentes. Se alguém aí na live, né, tinha um pessoal aqui pedindo o teu WhatsApp, pode me pedir aqui, quem me conhece, quem tem o meu, que eu passo o telefone dela. E... No meu perfil também tem. Oi? No meu perfil do WhatsApp também tem. Também tem o teu WhatsApp. Eu queria deixar uma... Temos quantos minutos? Temos 2 minutos para mim. Deixa eu deixar essa dica. Se você é professor, professora, ou então vai trabalhar na sua igreja, depois da contação de história, você pode tirar xerox dessa página, ó. Tá? Uma outra. Quando a gente é professora, já vai com olhar pedagógico, né, já vai preparada. E aí essa página está escrita assim: então, como você acha que a Flor se sente a partir de agora?
Quais atitudes você acha que a flor começou a tomar a partir desse momento? E você acha que a flor de fato foi curada? E aí a criança coloca o nome dela e coloca a data. Só por essas perguntas tem como você saber tudo, né? Ela já vai te dar alguma dica de se ela está sofrendo algum abuso ou não. E se você vai comprar para sua filha, deixa ela responder, tá? Deixa ela responder essa página e depois você... para os menores é bom quando a gente pede o desenho, né? E para os maiores já escrito. E depois tem a flor, né? Para eles recortarem e montarem. Então, para justamente ter essa sensação, né? De pertencimento da história, de estar vivendo a história, de fato entender, né, o que a história está falando. Então, aí fica essas dicas. As meninas que trabalham, que tem clínica, né? Fica essa sugestão aí que você pode depois tirar xerox. Inclusive, eu posso até passar no WhatsApp essa página, e as duas, né? E você imprime e dá aí para a criança estar confeccionando tanto a flor como respondendo essas questões, tá? E podem contar comigo aí. Já da festa do chá, tem a menininha com as roupas de festa e roupa íntima, né? Porque aí dá, e tem as questões também para ela responder. Dá, então, aí já esse suporte para o professor, para o contador de história, né, o psicopedagogo, o psicólogo, eu acho que já ajuda um pouco, né, na construção aí do material de vocês. É isso, gente, muito obrigada a cada um que participou, né, Deus abençoe, contem comigo aí no processo, tá, de desenvolvimento, do seu projeto. Se quiser alguma sugestão, alguma dica para começar o seu projeto, eu puder ajudar, conte comigo, tá? Pode chamar aí no particular e a gente conversa. E obrigada, né? A cada um de vocês que estão nos ouvindo, principalmente a você, meu amor, e a todo o pessoal aí da Diversão em Letras. Espero estar conhecendo também as histórias, né? Porque eu trabalho contando muitas histórias, né, divulgando até as histórias de alguns colegas, né, espero conhecer também as histórias de vocês, porque está dentro bem do meu público, né, porque eu trabalho com evangelismo infantil, tá? Então, vamos estar trocando aí essas histórias. Jeane, fica só o nosso agradecimento para ti, obrigada mesmo pela oportunidade, pelas trocas, e que Deus realmente te fortaleça, que tu possa continuar aí nessa missão linda. Então, assim, enquanto colegas, enquanto escritoras, nós realmente temos uma literatura diferenciada de todas as outras, porque a gente fala coisas acerca do amor de Deus, né? De quanto o amor de Deus pode ser restaurador em todas as áreas. Então, eu sempre digo para os pais, invistam na vida dos seus filhos e invistam em literatura infantil para eles adequadas, né? Hoje a gente vê pais, assim, que compram o melhor celular, né? A última geração, e se a gente mostra algum material nesse sentido, até pais cristãos mesmo, acham caro, isso é caro, né? Então, assim, façam esse bom uso da literatura infantil dentro da sua casa. Ela vai servir para você apresentar o amor de Deus, mas também vai servir como prevenção, para prevenir, para informar, para trazer luz mesmo, né? E escute seu filho. Essa é a dica que eu dou, né? Escute e dê ouvidos para que essa criança possa falar para o seu aluno. E se você sabe de algum caso, denuncie, né? Diz que sim, oriente sua família, oriente essas crianças. Então, ninguém assim, precisa saber, gente. Só diz que sim, ninguém vai saber, né? A criança não pode estar passando por esse sofrimento, por favor, né? Tem alguma suspeita, só de suspeitar, você não precisa, né, ter prova nenhuma, só liga. E aí a sua parte você já fez, né? Alguém aí descobriu o Senhor Yahvé Rafa? Alguém descobriu o que significa? Pois ninguém